Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma aula da nossa mentoria Como Estudar de Forma Eficiente. Pessoal, estamos adentrando agora para o módulo 3, Estude o seu concurso. E quando a gente fala concurso, a gente quer dizer, tanto provas, vestibulares, exames da ordem, Como vocês sabem, sou professora, de exames da ordem, de preparatórios de cursinhos para OAB, preparatórios de cursos para concursos ligados ao TST, e as minhas principais disciplinas são Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Mas a gente sempre está atento aqui aos métodos de estudo, tanto quanto a nossa experiência pessoal, como eu disse para vocês, já fiz o exame da ordem, fui aprovada, e também vi os meus colegas fazendo e acompanho os meus alunos nessa jornada da aprovação até o exame da ordem. É por isso que a gente preparou essa mentoria aqui para vocês com todo carinho, para que vocês aproveitem e fiquem satisfeitos com esse conteúdo. E antes de adentrar no nosso módulo, eu quero pedir para você que está me assistindo e gostou dos meus conteúdos, gostou da minha forma de como falar, de como passar para vocês esse conhecimento, para me seguir lá nas redes sociais, me seguir no Instagram, que é @profmaria.fernanda. Procura aí que você vai conseguir encontrar, tá bom? Bom, pessoal, adentrando aqui no nosso módulo, certo? Estude o seu concurso, Como eu já disse, quando a gente fala concurso aqui, a gente está falando tanto provas como o próprio concurso ou vestibulares ou exame da ordem. Mas quando eu quero falar para vocês, estude o seu concurso, antes de mais nada, a gente precisa saber da seguinte questão. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. E todo estudante precisa saber disso. Até você que está no ensino médio, você que ainda está na graduação, você precisa saber dessa curva do esquecimento. Se você nunca viu ela na sua vida, agora é a hora de você conhecê-la. Pessoal, a curva do esquecimento, ela consiste em nos expressar e nos colocar quanto é o tempo que a gente leva para esquecer o que aprendemos. Então, olha só, após 24 horas que você aprendeu um conteúdo, 70% do aprendizado é perdido. Então, olha só, imagine que você estudou, determinado conteúdo na quinta-feira. Ali, entre sexta e sábado, 70% do conteúdo, 70% do aprendizado já vai ser perdido. Após uma semana, 75% daquele aprendizado é perdido. E após 31 dias, 80% do aprendizado é perdido. Então, se você estuda somente uma vez determinado conteúdo, eu te pergunto agora, você vai conseguir prestar um exame de ordem lá no 9º, no 10º termo? Se você estuda um conteúdo uma única vez, somente lá nos primeiros termos da faculdade, você vai conseguir prestar a prova do Enem lá no último ano do ensino médio, se você estuda aquele conteúdo de matemática, de química, de biologia lá no primeiro ano do colegial? Não, porque se você estuda somente uma vez, somente para passar naquela prova cotidiana, ali bimestral, periódica da escola, da instituição, da faculdade, você não vai conseguir associar para outros exames. É isso que a gente precisa colocar, associar com a curva do esquecimento. E isso também nos reflete, na maioria das vezes, que a gente estuda sem direcionamento, sem cronograma, certo? Quando a gente fala, da gente fazer aquele misto de disciplinas, a gente vai colocando uma disciplina por dia, ou então a gente vai colocando 2 disciplinas por dia, a gente vai fazendo aquele misto, intercalando cada disciplina. Isso é muito bom, porém, a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de um cronograma, a gente precisa de alguém que fale, olha, isso é importante. Aqui na Cultive, temos vários professores de todas as matérias que estão disponíveis gratuitamente para vocês, pessoal. E são professores com bagagens enormes que vocês podem aproveitar de forma gratuita, não só para concurso, para exame de ordem, entre outras
questões que a gente aborda aqui, certo? Aqui vocês precisam aproveitar o conteúdo gratuito, que é muito rico. Então, pessoal, olhem só pra gente, né, ir pro próximo slide. Imagine que após 24 horas que você estudou aquela matéria que tanto incide, né? Os professores estão falando, olha, isso aqui cai muito no Enem, olha, isso aqui cai muito na OAB, isso aqui já caiu 10 vezes na OAB. Imagina você estudar aquele conteúdo somente aquele momento, somente aquela aula. Gente, vocês vão conseguir lembrar no dia da prova? Ah, professora, mas eu estou estudando há uns 15 dias, né? Eu estou estudando 15 dias antes para a prova da OAB, eu estou estudando 15 dias antes para o exame do Enem. E aí eu te pergunto, você vai conseguir estudar tudo que você precisa em 15 dias, em 3 meses? Então, a depender, a gente vai falar isso mais pra frente nesse módulo, né? A depender do seu conteúdo, né? Do seu concurso, do seu vestibular ou então da sua prova de ordem, você precisa saber quanto tempo é necessário você estudar aquela prova, certo? É claro que aqui a gente não pode comparar, por exemplo, um concurso, né, que ele é muito disputado, ou um vestibular que ele é muito disputado, com, por exemplo, né, o Enem. Você tá ali, você, claro, tem seus concorrentes, porém, ali no dia do Enem e no dia da prova de ordem, o seu, como a gente vai falar daqui a pouco, né? O seu concorrente é você mesmo. Porque na prova do Enem, você precisa fazer a pontuação necessária para que você ganhe a bolsa esperada, para que você entre na instituição que você almeja, certo? E na prova da OAB é da mesma forma. Você precisa tirar os 40 pontos para você ir para a próxima fase, certo? Então, essas duas provas, né, são provas que não podem ser comparadas com um concurso que tem limite de vagas, né? Imagine um concurso onde 200 inscritos, certo? E você estuda 3 meses antes, 15 dias antes para esse concurso. As chances são mínimas, pessoal. A questão da sorte, né, que o pessoal fala, ai, fulano passou sem estudar. É o como eu falei para vocês, existe? É claro que existe. Vocês podem procurar o que vocês acham aí no YouTube, em outras redes sociais. Mas a gente não pode arriscar a nossa aprovação à sorte, certo? A gente precisa adquirir confiança. Como que a gente adquire confiança, professora? A gente já falou em outras aulas. Treinando, fazendo simulado, da forma técnica, revisão e prática, certo? Então, a revisão, ela é o ponto-chave aqui desse slide. Porque a gente precisa fazer a revisão, tá? A cada 24 horas? Não, gente. Olha lá, depois de 31 dias, 80% do aprendizado foi perdido. Mas isso não significa que 100% do aprendizado foi perdido. Após uma semana, 75% do aprendizado foi perdido. Eu me recordo que na minha preparação de exame de ordem, a cada 2 semanas, tinha 2 semanas de revisão. E isso me ajudou demais. E eu aconselho você a fazer o mesmo, certo? A gente vai para a próxima aula e eu espero por você e até lá!